Separei aqui as 15 que chegaram. Vamos fazer 1 hora de live, então eu vou compartilhar o máximo possível dessas perguntas. Só que eu não tenho pressa, tá? Então eu quero responder com cuidado cada uma. Não vou responder correndo para dar conta. E aí as perguntas que ficarem faltando, eu já me comprometo com vocês de na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, fazer uma nova live de perguntas e respostas. E aí eu vou compartilhando até dar conta de todas, tá bom? Como eu falo, sempre quem tá ao vivo tem prioridade, então qualquer dúvida que for surgindo, manda para mim no bate-papo que eu vou tentar acompanhar e aí eu já respondo ao vivo, beleza? Então temos perguntas hoje sobre avaliação psicológica, documentos, prontuário, mapa astral e um monte de outra que chegou aqui para mim. Vamos aos pouquinhos. Separei aqui as perguntas embaixo pra gente não se perder. E ó, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Vão pensando no nome para minha live de hoje. Me deu vontade de nomear a nossa live de hoje. Que vai ser, eu acho que eu vou deixar ela fixa. Então, pelo menos uma vez na semana, provavelmente toda quinta-feira, eu irei fazer essa live para responder diretamente as dúvidas de vocês. Tá bom? Se alguém pensar num nome bacana aí, me manda. Você pode dar nome à minha live. Olha só que legal. Brincadeiras à parte, primeira pergunta. Estou com dúvida em relação ao processo de avaliação psicológica para vasectomia. Eu emito laudo ou atestado? A próxima pergunta eu acho que é sobre isso também. Mas, ó, não existe, gente, uma determinação, tá? Não é porque fez avaliação psicológica para cirurgia que vai ser atestado, que fez uma avaliação para porte de arma que vai ser laudo, que fez psicoterapia, então o documento que vai resultar psicoterapia é relatório. Não existe isso, tá? Isso vai influenciar diretamente o documento que vai ser elaborado. Mas eu não tenho como falar para vocês, gente, sempre que vocês fizerem avaliação psicológica para vasectomia, vocês precisam emitir um laudo. Sempre que vocês fizerem avaliação psicossocial, vocês precisam emitir um atestado. Porque isso na prática não precisa. Meu Google me ouviu, espero que não tenha travado a minha live. Voltei aqui. Não existe isso, tá? A partir de um processo de avaliação psicológica, e quando a gente fala de avaliação psicológica, a gente tá falando do que é previsto lá na regulamentação do Conselho Federal, a 9 de 2018, e pode resultar em vários tipos de documentos. Pode ser um laudo, pode ser um atestado, pode ser um documento que nem esteja previsto na regulamentação, inclusive, tá? Uma coisa é o que a gente tem na teoria, outra coisa é o que de fato acontece na nossa prática. O que é que eu falo para vocês? De modo geral, quando a gente faz um processo, a gente psicóloga, né? Quando a psicóloga faz um processo de avaliação psicológica, quais são os documentos mais comuns de serem elaborados de um processo de avaliação psicológica? Laudo psicológico e atestado psicológico. Marina, qual é o que eu faço e quando que eu faço? Não sei. Vai depender da finalidade do processo de avaliação psicológica, vai depender para onde esse documento vai ser encaminhado, vai depender quem vai ter acesso a esse documento, vai depender de um monte de coisa. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe uma tabela em que a gente consiga verificar lá o tipo de serviço que foi feito e automaticamente o tipo de documento que tem que ser elaborado. Isso não existe, tá bom? De um processo de vasectomia, vai depender quem está pedindo o documento, se é a instituição, por exemplo, o hospital, se é o médico que vai fazer a cirurgia, quais são as informações que o médico precisa para fazer a cirurgia daquela pessoa. Ah, Marina, ele precisa saber que a pessoa está apta no que diz respeito a aspectos psicológicos para fazer a cirurgia. Então, se precisa dizer que aquela pessoa está apta para alguma coisa, pensar sim em priorizar o atestado psicológico. Então, vocês precisam pegar a resolução, vocês precisam estudar o que é um laudo psicológico, o que é um atestado. São documentos diferentes, com finalidades diferentes.
objetivos, estruturas diferentes, para aí sim conseguir analisar o que pediram para você a partir da avaliação psicológica e qual é o documento mais adequado, tá? Laudo psicológico é um documento muito maior, muito mais complexo do que um atestado, que é um documento, por exemplo, feito numa página só, numa lauda só, tá? O laudo, ele vai atestar ali tudo que aconteceu num processo de avaliação psicológica. Então, os procedimentos, as ferramentas utilizadas, os testes, a quantidade de entrevista feita naquele processo, as pessoas que foram ouvidas, vai ter toda uma análise desses dados que foram coletados e aí vai ter uma conclusão. Ainda tem que ter as referências no laudo psicológico. Tá bom? Porque a segunda pergunta tem a mesma coisa. Você sabe dizer se, por exemplo, em avaliação psicossocial, que seria de trabalho em risco, NR, emitiria atestado ou laudo? Vai depender da finalidade. Mas uma coisa eu consigo falar para vocês. Se vocês fazem um processo de avaliação e vocês precisam emitir um documento dizendo que aquela pessoa está apta para assumir, por exemplo, alguma atividade específica, leve em consideração o atestado psicológico, tá? A gente vai falar sobre a finalidade dos atestados aqui. Beleza? Mas não existe documento específico para atividades específicas, tá bom? Eu vi que chegou uma pergunta aqui. A Gabi Paiva. Fala, por favor, quais são os documentos obrigatórios que precisamos fazer mensalmente. Gabi, obrigatório que qualquer psicóloga precisa fazer não existe. Vai depender da sua área de atuação, tá? A forma como uma psicóloga que trabalha com psicoterapia tem uma realidade de trabalho diferente. Quem trabalha no hospital vai ter uma outra realidade diferente. Quem trabalha no equipamento público de assistência social, de saúde, vão ter outras realidades de trabalho diferentes. Fala para mim qual a sua área de atuação, provavelmente seja a clínica, aí eu consigo te falar um pouquinho melhor, tá bom? Enquanto a Gabi não responde, vou responder a terceira pergunta. Qual documento é entregue ao responsável no fim do processo de uma avaliação com criança e que foi solicitado pelo próprio responsável? Gente, mesma coisa. Eu estaria errada em falar para vocês, finalizou um processo, é o laudo psicológico, porque isso não existe. O que é previsto em regulamentação? Nós só vamos elaborar documentos psicológicos mediante solicitação. Então, para eu definir qual é o documento que está sendo pedido, eu preciso entender por que a pessoa quer aquele documento, para onde ela vai levar aquele documento, o que ela vai fazer com aquele documento e quais as informações que ela precisa que constem no documento. Isso que vai me direcionar para o documento adequado. Então, por exemplo, dentro de um processo de avaliação psicológica com uma criança, eu posso emitir um laudo psicológico, eu posso emitir um atestado psicológico, eu posso emitir uma declaração para comprovar que naquele período a pessoa estava em atendimento comigo, eu posso emitir um informe, dependendo da finalidade, eu posso emitir qualquer documento. Como é que a gente vai saber? Anotem aí. Para a gente elaborar qualquer tipo de documento, nós precisamos responder a 4 perguntas. E, gente, responder essas 4 perguntas livra a gente de problema, que vocês não têm nem ideia, tá? Então, no momento em que vocês aparecem a solicitação para vocês de um documento, vocês precisam perguntar qual é a finalidade do documento. Tá anotando? Nota aí. Para onde o documento vai ser encaminhado, quais as informações que a pessoa precisa naquele documento e se com o trabalho que foi feito ou que vocês vão realizar, vocês conseguem responder ao que está sendo solicitado. Porque prestem atenção, se alguém chega na clínica de vocês e fala, eu quero um relatório, eu quero um laudo psicológico do meu atendimento. As pessoas não são obrigadas a saber os nomes adequados dos documentos, tá? E eu falo, beleza, eu vou fazer. Aí quando eu sento para fazer,
eu me dou conta que eu não tenho fundamentação técnica suficiente para embasar um laudo psicológico. Eu falo, caramba, se eu não tenho um documento embasado tecnicamente no meu trabalho, das duas, uma. Ou eu vou fazer o que a pessoa está me pedindo, porque eu acho que ela tem direito e eu não quero me negar a fazer um documento, e aí eu vou me ferrar provavelmente, porque eu vou fazer um documento que está em desacordo com a regulamentação do conselho, sem ser o documento adequado, sem ser conforme cuidados técnicos, com cuidados éticos. Ou, ao me dar conta do que eu posso emitir, eu vou entregar um documento diferente do que aquela pessoa me pediu. Dependendo do caso, gente, as pessoas se irritam, as pessoas ficam brabas, as pessoas ameaçam a psicóloga porque entregou o documento diferente do que foi solicitado. Então, antes de vocês falarem, beleza, eu vou fazer o documento que você está me pedindo, vocês precisam saber a resposta para essas 4 perguntas. Porque se vocês não conseguirem responder uma que seja, já tem um indício muito grande de que provavelmente vocês não vão poder emitir o documento adequado. Beleza? Vi que chegou pergunta aqui. Mário, o psicólogo é obrigado a dar relatório aos pais quando eles solicitam? Exemplo. Gosto de exemplos, fica mais fácil de orientar vocês. Alguns psicólogos avaliam e atendem a criança, e quando os pais pedem o relatório, eles dizem que não vão dar. Depende muito do tipo de trabalho que foi feito com essa criança e o que de fato esses pais estão pedindo, tá? Vou falar para vocês, ela continuou, porque os pais dizem que vão usar em situações judiciais, era isso que eu ia falar para vocês. Atendimento com criança e adolescente, em atendimento clínico, um dos documentos que mais são solicitados e é um dos tipos de documento que mais estão chegando para análise de documentos psicológicos comigo. A psicóloga atendeu a criança, atendeu o adolescente. Os pais entram em briga judicial, por exemplo, pela guarda da criança, entram em briga judicial por conta de alienação parental para impedir que o pai ou a mãe, por exemplo, faça a visita, que veja aquela criança, enfim, são vários motivos, né? E aí, o que acontece? O pai ou a mãe chega lá com a psicóloga que atendeu a criança em psicoterapia e fala assim, eu quero um relatório, que geralmente é o que eles pedem, né? Eu quero um relatório do atendimento do meu filho. E, gente, se a psicóloga falar ok, é o que eu falei pra vocês. Ou ela vai fazer um documento todo errado, de acordo com a regulamentação, de acordo com o trabalho que foi feito, ou ela vai entregar um documento que não é o que foi solicitado. E geralmente o que é que acontece, tá? Não vou falar que é sempre assim, porque pode acontecer diferente. O que é que eu tenho observado, que é o tipo de serviço que vem chegando muito para mim? Eles querem um documento da psicóloga, que foi psicoterapeuta da criança ou do adolescente, para levar no processo judicial e falar que, olha, seu juiz, a psicóloga disse que o pai da criança não presta e que por isso o pai tem que perder o direito de guarda, tem que perder o direito de visita. Enfim, tem que proibir lá que aquele genitor, pai ou mãe, tenha acesso àquela criança. De modo geral, é isso que eles querem, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de demanda por algumas questões. Primeiro, que a psicóloga, que a psicoterapeuta da criança, não tem papel, nem deve fazer isso, tá? A gente, como psicoterapeuta, a gente não deve produzir documentos que sirvam como prova para esses processos judiciais. Não é papel da psicóloga dizer com quem aquela criança tem que ficar ou não. Se a psicóloga achar, não, poxa, Marina, eu acho que a criança, sei lá, tem os direitos humanos da criança violados quando tá com esse pai. Até assim, gente, vocês têm que ter muito cuidado. Como tem chegado muito esse tipo de pedido para mim, eu tenho estudado muito sobre relatório psicológico, inclusive estou em contato com o Conselho aqui de São Paulo, porque a resolução do Conselho Federal de Psicologia, eles prevêem no relatório psicológico
que é o documento mais geral, que a gente pode falar ali várias coisas, inclusive produzir um relatório de um único atendimento, isso é possível, tá? Eles preveem que no relatório psicológico precisa ter fundamentação teórica registrada e precisa ter uma narrativa detalhada. Para esse tipo de situação, é muito complicado uma psicóloga colocar no relatório informações detalhadas. O que é que tem chegado para mim? Quem leva para psicoterapia ou é o pai ou é a mãe. E durante o processo em que a criança foi atendida, que às vezes nem são muitas, às vezes são pouquíssimas as sessões que acontecem, essa psicóloga não teve nem tempo suficiente para falar, por exemplo, com o outro responsável. Sei lá, a criança veio porque a mãe trouxe. A psicóloga não conseguiu falar com o pai. Aí o que é que eles pedem? Eu quero que você faça um documento falando da relação dessa criança com o pai. Como? Me digam como. Como é que eu, psicóloga, vou conseguir justificar um documento, falar de uma relação se eu nem atendi aquele pai? Eu só vou trabalhar com o que a criança me traz, tá? Eu não tenho como, eu digo com fundamentação mesmo, tá? Eu não tive tempo hábil para saber se o que a criança está me trazendo é dela, se é do pai, se é da mãe. Quando a criança sofre pressão dos dois lados, como é que eu vou saber se aquela mãe não está tentando colocar na criança um discurso pronto, ela vem com aquele discurso pronto para a psicoterapia? Percebe? É muito complicado a gente conseguir atestar isso em qualquer documento que seja. E aí, para esse tipo de situação, essas pessoas elas são orientadas por advogados. Então, eles vão fazer de tudo, eles vão utilizar o que eles puderem para ganhar aquela causa em específica. Se eles conseguirem que a psicóloga emita um documento dizendo, olha, durante o atendimento a criança sempre falava que tinha medo do pai, ou então que o pai relatou tal coisa pela fala da criança, fica um disse-me-disse gigante, tá? E aí a gente não tem condições técnicas de justificar isso. O que eu tenho orientado? Eu não tenho orientado as psicólogas a emitirem relatório psicológico nesses casos, não, tá? É muito mais no sentido de um informe, porque se eu falo assim, a criança tinha uma relação ruim com o pai, como que eu vou conseguir justificar isso se eu nunca vi a criança com esse pai, se eu nunca atendi o pai, se eu nunca sequer falei com esse pai? Não tem como, tá? Então, uma coisa sou eu falar, olha, a criança me disse isso. Isso é uma coisa. Outra coisa sou eu falar, olha, o convívio desse pai com essa criança é prejudicial. Eu preciso justificar tudo que eu coloco no documento. Se para num processo judicial e esse pai recebe esse documento, dentro do processo judicial ele vai ter acesso, beleza? E ele se sente prejudicado, a psicóloga vai ser questionada. E aí ela vai ter que saber justificar. Uma coisa que eu fiz semana passada. Eu entrei em contato com o CRP aqui de São Paulo e contei um pouquinho, mais ou menos, desse tipo de demanda, que é o que tem chegado muito para mim. E falei, o que vocês levam em consideração nesse tipo de documento? Falei, porque na minha análise, uma coisa sou eu citar dados, né? Sei lá, criança chegou para atendimento em psicoterapia, foi atendida uma vez na semana, o acompanhamento teve duração de 6 meses, por exemplo, tá? E eu percebi que a criança apresentava ali sinais e sintomas de uma ansiedade, mas que essa ansiedade tinha ligação direta com a separação dos pais. A criança apresentava sinais de dificuldades nas relações pessoais. Uma coisa sou eu citar isso, tá? Quando eu preciso escrever um relatório com uma narrativa detalhada e uma fundamentação teórica e técnica, eu vou precisar especificar o que é essa ansiedade, o que é uma relação complicada, o que é a criança não conseguir, por exemplo, manter suas relações sociais. Eu teria que especificar cada afirmação que eu faço, tá? Se eu coloco, por exemplo, eu atendi uma criança de 10 anos e ela, como conclusão, e ela apresentou sinais compatíveis com a idade de 10 anos. Vocês entendem que uma coisa sou eu falar isso?
Marina, eu preciso fazer análise disso no relatório. Precisa. Eu vou ter que especificar o que é considerado sinais ou aspectos psíquicos, por exemplo, normais ou adequados para uma criança de 10 anos. Teria que ir para uma análise mais ou menos por aí, para eu conseguir explicar que aquela criança, pela minha análise, não está apresentando nada ali que caminhe para um transtorno psicológico, que precise de um acompanhamento maior, tá? Então, tudo que vocês colocam no relatório, vocês vão precisar detalhar, justificar teórica e tecnicamente. E aí, uma das coisas que a fiscal do conselho me respondeu, uma das coisas que é muito levado, principalmente em processo ético, para esse tipo de documento, que são os documentos que mais chegam em processo ético, tá? São julgamentos morais, julgamentos de valores. Então, o que é que eu vejo acontecer? Esse tipo de demanda chega na clínica, a psicóloga não sabe elaborar um documento, a psicóloga, às vezes, nem tem experiência com esse tipo de situação, então a insegurança e manejo clínico com esse tipo de situação é complicada. Aí ela fala que vai fazer o documento e faz de qualquer jeito. Se ela coloca no documento só isso, falar na minha análise técnica, essa criança tem a saúde psíquica prejudicada pelo convívio dela com o pai. Pronto, já é o suficiente para ela ser questionada. Tá, mas como é que você está dizendo isso? O que te faz colocar isso no documento? Provavelmente esse pai vai se sentir prejudicado e ele vai ser orientado pelo advogado a fazer uma denúncia contra essa psicóloga para ela ter que justificar essa afirmação dentro de um processo ético. Geralmente é isso que acontece. E não é papel da psicóloga fazer esse tipo de documento para processo judicial. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que foi atendida, ou no caso de criança e adolescente, os pais, eles têm direito a receber um documento que fale do trabalho que eu fiz, do que foi conversado com a criança. Então, se eles me pedem um relatório, porque eles querem mostrar para o juiz que o pai ou a mãe são monstros, e aí tem que ficar com outro, e eu entrego um documento em que não faz esse tipo de análise, geralmente eles se irritam muito, porque eles já estão vivendo uma situação complicada por conta da separação, por conta da briga judicial. Geralmente não são relações amistosas entre esse pai e essa mãe. E aí, quando eles não conseguem o documento que eles achavam que eles iam conseguir, aí cria um inferno na vida da psicóloga, tá? E aí, o manejo que a psicóloga tem que ter para falar, olha, eu não tenho condições teóricas e técnicas para fazer o documento que você está me pedindo, ela vai ter que fazer um esforço redobrado para isso. Certo? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas cuidado com esse tipo de documento, principalmente quando a gente já sabe que ele vai ser usado em processo judicial, tá? A gente tem que garantir o direito de sigilo profissional da criança que foi atendida. E geralmente os pais não estão preocupados com o bem-estar daquela criança. Muitos levam essas crianças para a psicóloga atender porque eles sabem que eles vão ter direito a um documento desse atendimento. Isso acontece porque eu vejo acontecendo, tá? Não é achismo meu. E se for uma preocupação só com a criança, eu não vou precisar fazer nenhum documento para esses processos judiciais, beleza? Então, documento para dizer com quem a criança tem que ficar, se tem alienação parental de um lado ou de outro, ou se aquela relação, ou se o fato da criança visitar o pai ou a mãe é ruim ou é bom, deixa isso para o juiz decidir. Deixa isso para ser verificado dentro do processo judicial, tá bom? Aí o juiz que nomeia uma psicóloga perita para fazer a avaliação dessa criança dentro do processo judicial, mas isso não é papel de psicoterapeuta. O informe se caracteriza um documento? Sim, é possível, tá? É como, por exemplo, documento para reembolso de convênio. Eu não oriento, nesse caso, que as psicólogas façam relatório para reembolso de convênio, tá?
Claro que eu tenho já uma história dos problemas que um documento pode dar, então eu já faço muitas análises com esse olhar de qualquer questionamento, de tentar evitar com que aquele documento, com que aquele trabalho seja questionado, tá? Então, se a gente faz, por exemplo, um relatório psicológico, só que o relatório psicológico ele não está de acordo com a regulamentação do conselho, é um motivo a mais para isso ser questionado, beleza? Então, é possível a gente fazer um informe. O que é que eu oriento para casos de convênio, por exemplo? Faz um documento com um título chamado Informe para Reembolso de Convênio. Que geralmente o que é que o convênio quer saber? Se foi em psicoterapia o atendimento, o número de sessões, o quanto a pessoa pagou para aquele serviço e um CID. Então, é só isso que eu vou colocar. Vocês entendem que é diferente? Se eu coloco no documento só isso, que o fulano fez, por exemplo, naquele mês, um atendimento por semana, totalizando lá os 4 atendimentos, e pagou, sei lá, R$500 no mês, e o CID dele é um CID lá de um quadro depressivo, é uma coisa. Outra coisa sou eu precisar falar, olha, eu analisei esse quadro depressivo por conta desses e desses sinais e sintomas. Aí já entra mais na análise. O convênio não quer saber qual foi a minha análise daquele caso. Eles querem saber quantas sessões, quanto a pessoa pagou, qual foi o tipo de serviço e qual é o CID. Então, eu posso fazer o informe nesse sentido, tá? Mesma coisa para esse tipo de caso. Marina, quando que eu vou fazer o informe? Quando que eu vou fazer um relatório? Depende da finalidade. Depende da quantidade de informação que vai constar nesse documento, tá? Para documentos mais complicados, gente, façam que nem eu faço. Liga para o conselho de vocês e perguntem o que eles estão orientando. Essas orientações nos dão uma luz de fazer o documento mais adequado, de modo que garanta o direito da pessoa de ter o documento, garante o sigilo da pessoa que foi atendida, porque aí eu não faço um documento com informação demais, com informação desnecessária, e ao mesmo tempo garante aí o respaldo para a atuação da psicóloga, tá? O que eu falo para vocês? Nossa primeira responsabilidade técnica é com a pessoa atendida. Nesses casos que a gente estava conversando de documento para processo judicial, a quantidade de informação que é solicitada geralmente expõe a criança de uma forma desnecessária, tá? É muito comum chegar a criança com o mesmo discurso da mãe ou do pai, por exemplo. E aí, se eu coloco esse mesmo discurso no documento, muita gente pede para colocar transcrição de fala, muita gente pede para fazer descrição de atendimento. Aí eu quero que você registre que a criança falou tal coisa. Isso geralmente faz uma exposição desnecessária da pessoa que é atendida, tá? A gente pode fazer? A gente pode fazer. Filha, você vai atrapalhar. Quer participar da live? A gente pode citar transcrição de fala? A gente pode citar. Mas a gente precisa saber qual é a forma adequada. Meu amor, não faça isso com a minha audiência. Não faça essa pornografia com a minha audiência, por favor. Mas a gente precisa saber fazer de forma técnica essa transcrição, tá? Gustavo rindo. Então não é de qualquer jeito. Então é o que eu tô falando pra vocês. Não é um bicho de 7 cabeças fazer esses tipos de documento. A gente só precisa ter conhecimento do que a gente tá fazendo, tá? Porque a gente garante a qualidade do serviço, a gente garante o sigilo da pessoa que eu atendo, que é o principal, mas ao mesmo tempo garante um respaldo para a pessoa que faz o documento, né? Que é a psicóloga, no caso. Tá bom? Devo fazer, acho que eu podia fazer uma live só sobre esse tipo de documento, né? Que sempre surge bastante dúvida. Salve essa live para assistir umas 5.000 vezes. Se tudo der certo, ela vai ficar salva, assim, depois eu devo disponibilizar. Próxima pergunta. Tem a ver com o que a gente está falando. Relatório e laudo precisam de embasamento teórico? Precisam.
É o que está previsto na regulamentação. Tem algum relatório que dispensa a teoria? Tem documentos mais enxutos, que eu gosto de falar, que são esses documentos que não estão previstos na regulamentação, como, por exemplo, o informe para reembolso de convênio. É um documento que fala do atendimento que foi feito, só que só cita os dados e as informações, e aí eu não preciso fazer uma análise das informações que eu coloco ali. Uma coisa que eu questiono para o conselho, e eles ainda não souberam me orientar, é em relação... Eu perguntei, o que vocês consideram como análise? Porque isso faz diferença na hora de elaborar um documento, né? Eu quero saber se o que eu estou entendendo como análise, o que eu aplico na minha prática profissional como análise, é o que eles levam em consideração. Então, eles ainda têm essa dificuldade de me falar o que eles consideram como análise. Mas informação de dados, para mim, não é análise, tá? E aí, uma coisa que eu fiquei de fazer, como eu conheço gente aqui do Conselho de São Paulo, eu vou tirar um dia para ir lá na comissão de ética, conversar com alguma psicóloga fiscal da comissão de ética, para entender melhor como é que esse tipo de documento está chegando na comissão de ética. E aí, assim que eu tiver alguma coisa mais estruturada, melhor, eu com certeza vou compartilhar com vocês, tá bom? Mas o que tem previsto na regulamentação em relação a relatório psicológico é isso. Eles exigem narrativa detalhada e tem uma estrutura. Então, tem que ter, se não me engano, são 5 tópicos. Tem que ter a identificação, tem que ter os procedimentos, tem que ter uma análise de todos aqueles dados, tá? Tá faltando um. E tem que ter a conclusão da psicóloga. Vocês entendem que para um plano, para uma operadora de saúde, a gente não precisa fazer um relatório desse tamanho todo para a pessoa conseguir o reembolso? Então, por isso que eu digo que aí já não seria um relatório, tá? Então, esses informes seriam... Eu acho que é uma boa saída de entregar para a pessoa o que ela precisa, com as informações estritamente necessárias, garantindo aí o que a pessoa tem de direito e garantindo um respaldo para as decisões da psicóloga, tá bom? Relatório, identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Então, se a gente vai fazer um documento que não precisa ter tudo isso de informação, esses 5 tópicos, vale a gente pensar num documento mais enxuto, tá? Que aí, se eu faço uma análise, eu preciso justificar teórico e tecnicamente de onde está saindo aquela minha análise, tá bom? Que é muito o exemplo que eu dou para vocês da ansiedade. Uma coisa sou eu falar que a pessoa que eu atendi apresentou ali sinais e sintomas, por exemplo, de ansiedade. Outra coisa sou eu analisar essa ansiedade. O que essa ansiedade me fala? É uma ansiedade natural, inerente ao ser humano, e ok, a pessoa está lidando ali com uma situação mais complicada. É uma ansiedade que está caminhando para um transtorno de ansiedade generalizada, e aí precisa de um acompanhamento, por exemplo, psiquiátrico, com medicação, ou é uma ansiedade que está exacerbada, que não me preocupa, mas que a gente tem que acompanhar, percebe? Quem que vai falar isso? A psicóloga que atende vai ter que fazer essa análise, tá? Quinta pergunta, deixa eu ver meu tempo, temos tempo. Sobre validade de documento escrito, o laudo. É suficiente colocar que o respectivo documento tem somente essa finalidade única e naquele momento? Ou é necessário colocar um prazo de validade? Só tema difícil aqui para mim, né? Eu que me vire. Ó, em relação à validade, é um assunto um tanto polêmico, porque eu digo que nem os conselhos estão conseguindo orientar sobre isso. Então, é uma das questões que eu tô sempre no pé do CRP aqui de São Paulo pedindo orientação, e eles nem sempre conseguem me dar uma orientação assertiva. Então, se o próprio Conselho Federal e os conselhos regionais estão com dificuldade, imagina quem trabalha produzindo documento, né? O que a gente tem na resolução do federal em relação à validade de documento?
Artigo 17. Até separei aqui para vocês pesquisarem depois. O prazo de validade do conteúdo do documento escrito deverá ser indicado no último parágrafo do documento. E essa validade indicada deve considerar a normatização vigente da área de atuação, assim como a natureza dinâmica, não cristalizada da pessoa que é atendida. E eles colocam ainda no parágrafo 2º desse artigo: não havendo definição normativa, o prazo de validade deve ser indicado pela psicóloga. Aí a gente pergunta, tá, mas com base no quê, né? Aí eles não respondem, aí fica difícil mesmo trabalhar. Levando em consideração o objetivo da prestação de serviço, os procedimentos utilizados, os aspectos subjetivos e dinâmicos analisados e as conclusões obtidas. O que eles colocam na resolução comentada? Que a validade deve ser considerada para atestado psicológico, laudo psicológico e relatório psicológico, tá? Então, pela resolução, sim, o laudo psicológico tem que ter lá a indicação do prazo de validade. Qual é a melhor forma da gente definir o laudo? É definir o prazo para esse tipo de documento. Vai depender de cada caso. Em alguns casos é até mais tranquilo, tá? Por exemplo, documento para quem quer viajar com animal de assistência emocional. As próprias companhias aéreas definem que o documento tem que ter o prazo de validade de 1 ano para ser aceito na companhia aérea, tá? Então, a gente pode levar isso em consideração na hora que faz um documento desse, colocar lá que o prazo da validade é de 1 ano. Que caso a pessoa precise de um novo documento depois daquele prazo, ela vai ter que contratar um novo serviço, um novo atendimento, uma nova avaliação, tá? Para essas avaliações psicológicas que acontecem, por exemplo, dentro de empresas, para a pessoa assumir ou não alguma atividade, vai depender do tipo de trabalho, vai depender do público que é atendido. A gente pode, por exemplo, pedir uma nova avaliação a partir de 3 meses. Se eu atendo uma pessoa numa avaliação psicológica e aconteceu, por exemplo, alguma situação, algum trauma, algum acidente, alguma morte, alguma coisa muito significativa na vida daquela pessoa no momento em que ela foi avaliada, eu posso pedir uma nova avaliação dali a 3 meses, dali a 6 meses, para ver se aqueles sinais e sintomas, se aquele aspecto psicológico continua ou se não, foi por conta daquela situação. Aí vai depender muito do tipo de trabalho que é feito, tá? Mas tem que constar, assim, num laudo psicológico. Formas mais tranquilas da gente tentar definir o prazo de validade. Levar em consideração o momento de desenvolvimento em que a pessoa se encontra. Então, se for criança e adolescente, por exemplo, a gente pode utilizar as fases do desenvolvimento para solicitar uma nova avaliação. Se é uma avaliação compulsória para um concurso público, eu posso falar no documento que aquele documento que eu estou emitindo daquele processo de avaliação é só para aquele concurso público. E aí vale a pena especificar a identificação desse concurso público, tá? Que aí, se a pessoa tentar utilizar aquele mesmo documento para outra seleção, ele não conseguiria, beleza? E no caso de crianças que estão em desenvolvimento, para esse tipo de documento, para crianças eu acho até mais tranquilo a gente utilizar, tá? Que a gente leva em consideração mesmo, não sei se eu entendi a tua pergunta, a gente leva em consideração justamente essa fase de desenvolvimento. Então, se as crianças que chegam para mim têm dentro de um prazo não, né? De uma faixa etária até os 10 anos, apresentam algumas características específicas, então no momento em que ela fizer, 12 anos, que já é início ali da puberdade, eu já posso pedir uma nova avaliação, porque eu estou entendendo que ela vai estar num outro momento, numa fase de desenvolvimento completamente diferente. Primeira infância, algumas características são muito peculiares da primeira infância. Segunda infância, é outro momento de vida. Então, eu posso utilizar isso como referência também para definir um novo processo de avaliação. Outra coisa que eu acho que facilita a gente pensar nesse prazo de validade dos documentos. As psicólogas que trabalham com teste. Então, às vezes, o próprio teste psicológico tem lá um indicativo de quando que aquele teste pode ser utilizado novamente. Então, isso a gente também pode utilizar como referência. Eu acho que são algumas formas mais tranquilas de definir esse prazo,
tá bom? Cuidado para não colocar prazo indeterminado, beleza? Logo que saiu essa resolução, eu cheguei a receber essa orientação. E acho que cheguei até a dar também, como eu recebi essa orientação, vindo de fiscais confiáveis, mas é um cuidado que eu já não oriento mais. Então, jamais coloquem prazo indeterminado, porque juridicamente falando, né, pode causar um problema aí. Então, sempre definam esse prazo. Para esses documentos, tá? Atestado, laudo e relatório. Como para os demais eles não exigem, então aí fica tranquilo de não colocar. Mas na própria resolução eles falam que eles apenas não estão sabendo orientar como é que isso acontece na prática. Mas a ideia deles colocarem esse prazo de validade, principalmente para esses documentos, atestado, laudo e relatório, que são documentos mais complexos, com muita informação, é justamente para esse documento não cristalizar a pessoa, por exemplo, naquele diagnóstico, naquele estado em que a pessoa se encontra no momento da avaliação, tá? Então, é para ter esse cuidado de a gente não utilizar, por exemplo, o mesmo atestado pro resto da vida, beleza? Próxima pergunta, sexta pergunta. O laudo psicológico precisa ser numerado e rubricado pelo profissional no canto de cada página? Sim! Isso, gente, para qualquer documento. Sempre que vocês fizerem documento, principalmente com mais de uma página, mas acho que até com uma lauda só já dá pra gente numerar. Numerem as páginas, tá? E eu ainda oriento mais, assim, coloca aquele 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, que aí dificulta ainda mais alguém alterar o documento. Então, eu digo que por mais que não estivesse previsto isso em regulamentação, são esses pequenos cuidados que não custam nada a gente ter para tentar fazer com que aquele documento não seja alterado, né? Que alguém não insira alguma coisa que não foi feita de fato por nós. Mas isso está previsto na regulamentação, artigo 13, parágrafo 6º, inciso 2. O documento deve ser encerrado com indicação de local, data de emissão, carimbo, em que consta a identificação completa da psicóloga, e todas as laudas numeradas, rubricadas da penúltima até a última lauda, porque a última página tem que ser assinada pela psicóloga, tá? Então, isso está previsto para qualquer tipo de documento. Esteja o documento previsto na resolução ou não, finalizem o documento de vocês dessa forma, tá? Carimbo, assinatura, data de emissão, né? O local, São Paulo, 27 de janeiro de 2019. Numerem todas as folhas de vocês, rubriquem todas as folhas e assinem a última folha. E cuidado, tá? Tem gente que deixa passar a folha sozinha com a assinatura. Gente, isso facilmente é alterado. Então, muito fácil alguém tirar a folha da assinatura e colocar uma outra assinatura, ou colocar mais informação do que de fato a gente fez, e aí colocar a assinatura logo em seguida. Então, a gente consegue fazer esses cuidados para não ter o nosso documento alterado, tá bom? Sétima dúvida. Dúvidas sobre atividades produzidas em grupos. Guarda individualmente? Vai depender do trabalho, tá? É a mesma coisa de prontuário. A gente não precisa fazer um prontuário e colocar tudo que acontece do trabalho. Mesma coisa em relação a materiais produzidos. A gente não precisa guardar todos os materiais produzidos pelas pessoas que a gente atende. A gente pode? A gente pode, sem problema nenhum. Conheço psicólogas que trabalham com atendimento infantil que gostam de guardar todas as produções da criança. Aí tem que ter um cuidado de ter um local para guardar, um local adequado, mas não necessariamente todas as produções, por exemplo, precisam ser anexadas no prontuário, tá? Como é que a gente vai anexar, sei lá, material em gesso? Nem sei se faz em gesso. Esses materiais, principalmente mais artesanais, né? Então, a gente pode guardar esse tipo de material. Em atividades de grupo, tem alguns outros detalhes, né? Se o atendimento em grupo for em saúde de uma forma frequente, né, não eventual, além do prontuário do grupo, a psicóloga tem que fazer o prontuário individual.
E aí a gente pode optar por guardar. Se fizer sentido guardar ali como produção do grupo, que guarde como produção do grupo. Mas se foi algo trabalhado dentro do grupo, mas de forma mais individualizada, guarda de forma individualizada. Vai depender muito do trabalho que é feito, tá? É possível das duas formas, beleza? Guardar como produção do grupo ou como produção individual. Vai depender do que faz sentido. Não tem uma obrigatoriedade da gente guardar, porque é grupo, então eu tenho que guardar por grupo, entende? Atestado psicológico gera afastamento de trabalho? Gera. Quando emitir? Em que contexto pode emitir? Mas não é porque gera que todos os lugares aceitam, tá? Tem lugar que não aceita atestado psicológico, não. Então, o que acontece? Nós, psicólogas, temos previsto em regulamentação que sim, nós podemos emitir um atestado psicológico. É um documento válido e nós temos competência para isso. Claro que a gente não vai sair emitindo por aí de qualquer jeito, né? Então, eu preciso saber para que serve um atestado, quando que eu tenho que emitir e, de fato, o momento em que eu vou emitir o documento, tá? Então, não é porque chegaram para vocês, eu posso, então eu vou lá e emito. Não, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Mas a gente pode, sim. Se eu faço atendimento de uma pessoa e eu faço a avaliação de que ela precisa ser afastada do trabalho, por exemplo, por alguma condição psicológica daquele momento, eu posso emitir o documento pedindo o afastamento dessa pessoa do trabalho. Qual é a orientação que eu dou? Sempre que for necessário fazer isso, vocês precisam orientar a pessoa a verificar com o trabalho delas se o atestado vai ser solicitado ou não, vai ser aceito ou não. Porque desconheço regulamentação, eu acho que não tem. Então, eu não conheço nenhuma regulamentação que obrigue os trabalhadores a aceitarem atestado psicológico. Então, de modo geral, quais são os atestados aceitos? Atestado médico, atestado odontológico. Então, como eles não têm essa obrigação prevista em regulamentação, tem empregador que aceita, tem empregador que não. Então, a pessoa atendida precisa verificar isso junto com o empregador, tá? Então, tem empregador que aceita o atestado psicológico para justificativa de falta, tem empregador que aceita como abono mesmo de falta, tem gente que aceita como afastamento. Aí isso a pessoa vai ter que verificar. Pede às vezes para verificar direto com o empregador, pede para ver se tem algum acordo coletivo na empresa. Se for previsto no acordo coletivo, então vai ser aceito, tá? São alguns cuidados assim. Legalmente falando, a gente pode. Inclusive, colocaram aqui, quando emitir. Na resolução existem 3 finalidades para o atestado psicológico. A gente pode emitir atestado psicológico para justificar faltas e impedimentos. A gente pode emitir o atestado para justificar se a pessoa está apta ou não para algumas atividades específicas, como, por exemplo, manusear arma de fogo, dirigir veículo motorizado no trânsito, assumir cargo público ou privado. E aí, para esse caso, a gente só vai poder emitir um atestado psicológico dizendo se a pessoa está apta ou não para aquela atividade após a realização de um processo de avaliação psicológica. E aí, esse processo tem que estar dentro do que é previsto na resolução do federal, que eu falei para vocês, a 9 de 2018. Eu tinha falado 2019, né? Mas é 9 de 2018. Terceira possibilidade para a gente emitir um atestado: solicitar afastamento ou dispensa, subsidiada na armação do atestado, do que é de fato, né, atestado ali. Tá bom? Orientações gerais. A gente pode emitir o atestado para afastar pelo tempo que a gente achar importante. Só que aí já envolve outras regulamentações. Se a gente precisar afastar por mais de 15 dias, a orientação é que fale para a pessoa, para ela buscar o INSS, porque ela tem benefícios aí trabalhistas em relação a esse afastamento de mais de 15 dias. Tá bom? E claro que para colocar isso no documento, a gente vai ter que registrar no atestado o que justifica aquele afastamento. E, gente, independe se é atestado, se é relatório, se é laudo, se é informe,
Depende do documento que vocês elaboram. O trabalho de vocês, ele precisa estar todo registrado em prontuário psicológico, tá? E aí, se vocês emitirem qualquer tipo de documento, lembrem de manter uma cópia ou uma via no documento, no prontuário da pessoa. Se a profissional não tiver carimbo, os dados podem ser digitados? Na resolução aparece lá a obrigatoriedade do carimbo, e o carimbo é baratinho, tá, gente? Não é algo tão difícil de fazer, não. E carimbo facilita a nossa vida, beleza? Então, a minha orientação seria vocês providenciarem o carimbo, que é um detalhezinho a menos pra gente se preocupar, tá? Larissa, o atestado tem que ser no papel timbrado? Não obrigatoriamente. Ele pode ser em papel timbrado, porque qual é a ideia do timbrado? É que no documento tem que ter toda a nossa identificação profissional, né? Então, no papel timbrado a gente pode já deixar essas informações lá, mas se não tiver o papel timbrado, a gente vai ter que escrever ou digitar mesmo as nossas informações profissionais. Então, não tem essa obrigatoriedade, mas pode ser sim no papel timbrado. Tá bom? Tenho mais um minutinho, 52 minutos de live. Ainda dá para responder mais pergunta. 9ª pergunta, vou dar conta de um bocado. Preciso ter algo registrado sobre o atendimento prestado, além da evolução feita no prontuário? Vocês precisam saber que evolução não é prontuário, tá? O prontuário ele é um documento único que tem várias informações. Então, existe uma estrutura mínima para prontuário, que é com a identificação, avaliação da demanda inicial, precisa ter qualquer encaminhamento e encerramento, cópia de documento e evolução do trabalho. A evolução do trabalho é aquele acompanhamento do trabalho que é feito, tá? Então, a evolução, ela faz parte do prontuário psicológico. O que é que nós somos obrigados a fazer na área da saúde? Prontuário psicológico, tá? Foi até uma dúvida que surgiu, ela nem me respondeu. Então, por exemplo, se eu trabalho na clínica com atendimento em psicoterapia, eu preciso obrigatoriamente fazer prontuário psicológico para todas as pessoas que eu atendo, tá? Esse é um documento que mensalmente eu vou ter que atualizar. Outro documento muito comum para a área clínica: recibo e declaração. Recibo não é documento psicológico, tá? Mas todas as pessoas atendidas por nós têm direito. É um direito do consumidor. Eles têm direito de receber um documento que ateste ali que ele pagou por aquele serviço, que ele pagou por aquele produto, tá? E a declaração é um documento que vem sendo cada vez mais solicitado. Eu acho que é um dos documentos mais solicitados, independente da área da psicóloga dentro da clínica. Mas o que é que tem obrigatório? Prontuário psicológico, tá? Contrato terapêutico por escrito, anamnese por escrito, qualquer outra coisa que vocês queiram fazer. Não é obrigatório, vai ser opcional e vai depender da abordagem da psicóloga. Qual documento seria indicado no caso de atendimentos encaminhado para psiquiatra infantil, contendo observação sobre os atendimentos? Vai depender do que o médico precisa saber. Dificilmente a gente precisa, para esse tipo de caso, elaborar um relatório, tá? Como eu falei para vocês, lembra do tamanho do relatório? Ele é enorme, tem 5 tópicos. Dificilmente o psiquiatra vai precisar de tudo isso de informação. Então, a ideia é perguntar e conversar com esse psiquiatra, geralmente quando eles pedem documento, quais as informações que esse psiquiatra precisa ter ali naquele documento. Aí faz um documento só com essas informações. Se ele não quiser uma análise daqueles dados que você coloca ali, não faz análise. Se ele quiser saber, eu quero só saber se você está verificando no seu atendimento em psicologia os mesmos sinais e sintomas que eu vejo no atendimento lá na psiquiatria. Não sei, tá? Vai depender do que é que o médico precisa saber. Isso vale também para aqueles documentos para escola. Atendimento de criança e adolescente é batata pedir documento para a escola, né? Então, mesma coisa, precisa saber o que a escola quer saber,
Porque o que é que eles vão fazer com esse documento? E eu ainda digo mais, tá? Se puder evitar entregar, evite. Mas aí conversa, gente. Existe jeito, manejo clínico para isso, tá? O que eu sempre falo, eu nunca precisei emitir documento para a escola. Porque justamente eu não sabia quem ia receber esse documento, eu não sabia se tinha psicóloga na escola, se tinha gente capacitada o suficiente para lidar com as informações de um documento psicológico. Então, quando chegavam para mim pedido para documento para a escola, eu falava, mas assim, o que a escola quer saber? Aí a mãe, o pai, geralmente me falava. Falei, será que eu não posso ligar e falar com alguém, falar com a psicóloga da escola, falar com a coordenadora, com a professora, quem quer que fosse que quisesse o documento? Eles falam, pode, legal. E aí, geralmente, eu resolvia isso com uma visita escolar. Aí, no final da visita escolar, eu ainda falava, olha, fulano me falou que você tinha pedido um documento, você ainda precisa dele? Geralmente, a resposta é não. A nossa conversa já foi o suficiente. Então tá ótimo, melhor ainda. Tá bom? Dúvidas? 57 minutos, ainda dá tempo para mais uma. Tenho dúvida sobre o formato que devemos ter os recibos. Quais os dados devem constar? Eu vou até deixar no final da nossa live, eu vou deixar um post que fala sobre isso. Mas, gente, basicamente, não existe regulamentação do Conselho Federal sobre recibo, mas, como eu falei para vocês, recibo e nota fiscal são documentos de direito do consumidor, tá? Então, psicóloga que trabalha como profissional autônoma, liberal, geralmente emite recibo dos atendimentos. Tem que ter os dados da psicóloga, nome completo, geralmente CPF, o CRP, carimbo e assinatura. Tem que ter a identificação do cliente, de quem fez o pagamento. No caso do atendimento de criança e adolescente, eu falo, identifica todo mundo, identifica a criança que você atendeu e o pai que pagou por aquele atendimento infantil. Tem que ter o registro de quanto que a psicóloga recebeu pela prestação do serviço, o tipo de serviço que foi realizado, por exemplo, psicoterapia, a quantidade de sessão para evitar que o documento volte. Eu sempre oriento, coloca a quantidade de sessão e as datas em que aconteceram os atendimentos, local, data de emissão do recibo, e o número de recibo é algo que dá uma credibilidade maior, sabe? Se vocês conseguem manter essa numeração aí para os recibos, melhor ainda. Vou deixar um post para vocês nos meus stories sobre isso, que a psicóloga até disponibilizou o modelo que ela utiliza, tem um canhotinho, mas pode ser aqueles recibos feitos no computador direto, pode ser aqueles de papelaria, como vocês preferirem. Tá bom? Tá acabando o nosso tempo, 59 minutos. Ficaram faltando ainda 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas. Quinta-feira que vem eu volto e respondo as dúvidas que ficaram faltando, tá bom? Segunda-feira tem a nossa live fixa de segunda-feira, também às 20 horas. Agradeço todo mundo que compareceu, que mandou pergunta, que interagiu e que acompanhou a nossa live até agora.